Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos desse canal aqui. Como que vocês estão? Enfim, prometido, tá aí uma aula muito completa. A melhor, tá? Isso eu garanto, ó. Melhor aula do YouTube aqui da plataforma sobre esse tópico. Reconhecimento, aquecimento, séries de preparação, nós vamos cobrir tudo isso. Inclusive, deixa eu deixar um recado para vocês. Isso aqui que eu vou entregar hoje é uma aula de mentoria, tá? É uma aula de mentoria que eu cobraria para dar essa aula. E essa aula, inclusive, eu nem ia pôr no YouTube, eu ia gravar para os meus alunos da consultoria. E aí eu pensei, pô, mano, o pessoal do canal lá é gente boa, mano, os caras merecem uma aula de qualidade sobre esse assunto, porque quase ninguém consegue, ninguém sabe fazer essa porra. E aí eu pensei, pô, os caras do canal, mano, isso já é um recado para vocês. Você que me acompanha aqui, de verdade, não é porque você me acompanha, mas é pelo nível dos comentários que eu vejo. Vocês fogem da média brasileira, desse QI médio de 80 aí de macaco. Literalmente, sem ofensa, né? O QI de um bonobo. Vocês fogem. De verdade, não porque vocês me seguem, mas porque o nível do comentário que vocês deixam é muito superior, certo? Então parabéns, tá? Para vocês que me acompanham aqui, saibam que vocês fogem à média do brasileiro comum. Parabéns. Por isso, vou deixar essa aula de graça para vocês. Como eu falei, isso é uma aula que eu ia dar para os alunos da consultoria que costuma ter muita dúvida sobre isso. Então fica de presente para vocês essa aula aqui, beleza? Vamos lá. O link para a consultoria eu deixo sempre na descrição do vídeo. Lá eu pego você pela sua mão e te levo para o seu melhor resultado o mais rápido possível com um treino de verdade. Vou te ensinar a treinar de verdade, pegar na sua mãozinha e te ensinar. Porque o meu acompanhamento é 24 horas por dia. Os caras mandam mensagem aqui para mim às vezes 1 da manhã e falam, não acredito que você está respondendo. Sim, eu estou respondendo. Quando eu falo que é 24 horas, é 24 horas, mano. Já deu para perceber que eu falo igual um robô, me expresso igual um robô, é porque eu sempre vivi igual um robô. Eu sou assim mesmo, certo? Também tenho planos acessíveis a partir de R$ 100. Não é consultoria, mas é assim, é o mesmo trabalho que eu entregaria na consultoria, só não tem o meu acompanhamento 24 horas. É o do mais alto nível, beleza? Sem muita enrolação, bora pro vídeo. Se inscreve no canal, deixa um like, comenta e me segue no Instagram, porque o Instagram eu sempre posto caixinha de pergunta e tiro sua dúvida em tempo real. Vamos lá para essa aula aqui. Nós vamos falar sobre... Deixa eu tirar essa cara feia daqui, sai pra lá, porra, e bota nós aí. Seguinte... Vamos abordar o tópico sobre séries de aquecimento, séries de reconhecimento e ajuste de carga e a série principal. O que acontece? Eu gravei para fazer essa aula para vocês apenas o terra, só que o terra ele é o exercício mais difícil que existe dentro da musculação, é o exercício mais desgastante, é o exercício mais injusto, é o exercício mais ingrato e é o exercício que mais demanda de tudo, demanda do nosso sistema nervoso central, recrutamento e adaptação de unidades motoras, músculo esquelético, é o exercício mais filha da puta que tem. Essas são as palavras. É assim, para que vocês entendam o nível desse exercício, por isso que eu peguei ele como exemplo, porque o que você sabe aplicar nele vai servir para todos os exercícios. Ele é um exercício que é assim. Por ele envolver o corpo inteiro e permitir mover grandes cargas, ele está atrelado a muito desgaste muscular e muito desgaste do sistema nervoso central e das nossas unidades motoras. Isso quer dizer que, um exemplo para vocês entenderem, se na sessão anterior você teve pontos de falha no seu dorsal, vai afetar o seu terra. Por quê? Quem estabiliza o terra é o latíssimo. O latíssimo segura o seu corpo, segura a sua lower back ali em posição. Então se você teve pontos de falha no seu latíssimo e você vai fazer um terra no dia seguinte, você saiba que o seu terra vai ser prejudicado por causa disso, porque o seu latíssimo não se recuperou ainda. Na hora que ele for a ser requisitado para estabilizar o movimento, ele vai ficar de uma forma precária, ou não vai ser requisitado nada, e isso vai passar para uma próxima, ou seja, às vezes o core, daí o core que não tinha que fazer tanto esforço, vai passar a fazer mais esforço, e aí a capacidade de carga que você conseguiria mover será completamente afetada, sem contar o nível de desgaste que você gera. Então esse é um nível para vocês entenderem como funciona esse exercício. É assim em todos? É, mas o terra é o mais completo, é o mais difícil, por isso eu escolhi ele para dar essa aula para vocês, porque se você conseguir aprender o que eu estou falando aqui com o terra, você vai aplicar isso em todos, beleza? Então vamos lá. Séries de aquecimento. Para que elas servem? Como o nome diz, serve para aquecer. Mas aquecer o quê? É só aquecer meu músculo? Não, filho. Se você pensar em só aquecer o músculo, você está interpretando o treino de uma forma muito imbecil. Você precisa aquecer os seus músculos, você precisa lubrificar as suas articulações e o mais importante, porque aquecer músculo e lubrificar a articulação, só de você fazer o exercício ali e colocando um pouquinho mais de carga, sem muita especificidade, isso já acontece. O principal, adaptação neural daquele movimento, padronização de movimento. Ou seja,
Você precisa que o seu corpo entenda, não tem carga nenhuma, mas eu preciso que o padrão motor que eu vou fazer aqui, o padrão de movimento, seja o mesmo que eu vou fazer na minha série principal. Isso muda tudo, beleza? Então a abordagem que você dá para o aquecimento não é brincadeira. Treinar não é brincadeira. Se você vai pra academia pra brincar, mano, é melhor você ir no parquinho de diversão. É melhor você andar de carrinho de mão. É melhor você ir fazer qualquer outra coisa, porra. Mas não vá treinar, leve essa merda a sério. Então o aquecimento não é pra levar na brincadeira. É pra levar a sério. Ele é tão importante quanto a sua série válida. Então você vai focar em ter o movimento mais robótico possível. Caso do terra é um caso específico. Vamos pegar a minha primeira aquecimento para ilustrar. Aqui 20, 40, 60 quilinhos, certo? Repara como eu saio brincando aqui, mano. Eu me ajeito, eu me posiciono na barra, eu levo tempo suficiente para entender qual vai ser o movimento que eu vou fazer a partir daqui em todas as séries. Vamos lá. Me posicionei os pés. Vou assentar o meu quadril para a minha posição individual. Isso é uma posição individual. Colei na... Ó. É que tá muito rápido, né, velho? Teria que colocar em slow motion. Acertei minha saída, contraí, ativei meu dorsal, fiz o bracing, tirei a folga da barra, vê se vocês conseguem ver a folga da barra sair, ó. Ó, aqui, saiu a folga, mas a barra ainda tá no chão, olha. Ó, a folga saiu e agora sai. Por que a explosão do movimento no terra? Isso é no terra, não é válido para os outros exercícios, ok? Terra é um exercício que permite a gente mover muita carga. Nesse treino aqui eu vou até 280 quilos. Ou seja, dos 60 quilos para 280, tá muito longe, certo? Então 60 quilos é uma carga que a gravidade não me oferece nenhuma resistência. Se a gravidade não me oferece nenhuma resistência, como que eu vou me preparar para 280 quilos com essa carga? Movimento explosivo, com a técnica mais perfeita possível. Uma dica. Quando você vê o pessoal falando de controlar a cadência do movimento, esquece isso, filho. Você tem que controlar o movimento, sim, a cadência, sim. Mas você, se estiver treinando de verdade, você não consegue escolher a velocidade da sua repetição. Se você consegue arbitrariamente escolher acelerar ou desacelerar o movimento, significa que ele está leve. Está com pouca carga, entendeu? Então aqui eu escolho propositalmente acelerar o movimento, porque a gravidade não me oferece resistência com essa carga. Então, o que eu preciso para me preparar para uma série muito pesada? Imprimir explosão. Beleza? Explosão. Repara como eu tiro bem a folga da barra para sentir ali o movimento. Beleza. Primeira série de aquecimento. O aquecimento, a gente interpreta ele mais ou menos até 50% da carga que nós vamos utilizar no dia, beleza? Então, mais ou menos até 50% a 55% da carga que você vai utilizar naquele dia é um aquecimento, certo? Leve isso em consideração. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma consideração aqui que eu possa fazer para adicionar para vocês. Por enquanto, não. Vamos para o próximo. 2 placas agora. Aqui eu poderia ir até sem strap, até 5 placas, porque eu já estou passando strap com míseras 2 placas, porque eu não quero gerar nenhum desgaste na minha mão, simples. Eu não estou focando no power, eu não estou focando nada, eu estou focando em treinar, e se eu estou focando em treinar, eu preciso me preparar o máximo possível para a série que vale para mim, então eu já coloco o strap com 2 plaquinhas, porque eu não quero fadigar nem um pouco as minhas mãos, eu não quero que nada atrapalhe a minha série principal. Então vamos lá, mesma lógica, 40 kg, 100 kg não oferece nenhuma resistência para mim, mesmo padrão, explosivo, todas as repetições igual, o mesmo setup, exatamente igual. Parece que até um replay do mesmo vídeo só colocou uma placa a mais. Mesma coisa, ó. Trouxe a barra para mim, ativei meu dorsal, pode ver que é a mesma posição. Tirei o slack da barra, ó, pode ver a barra já deu uma levantada, que é a folga dela, mas o peso ainda está ali inerte. Certo? Número de repetições. Não existe regra. Não existe regra. A única regra, como eu já falei no vídeo do Pacholok, é nunca chegar próximo da falha, nem no aquecimento e nem no reconhecimento de carga. Não existe regra. Quanto mais carga você está colocando, mais você precisa se preparar, certo? Então beleza, aqui segundo aquecimento. Vamos para o terceiro, 3 placas. Você melhorou ainda, né?
Mesma coisa, ó, é um replay do outro vídeo com uma placa a mais. Mesmo setup, mesma seriedade, mesma interpretação, tudo é igual. Ó. Trouxe a canela, tirei o slack, ó, a barra já começou a sair, mas o peso ainda está aqui parado. Ó. Mesma explosão, porque ainda não oferece nenhuma resistência essa carga. Às vezes eu gosto de jogar uma remada, certo? A partir daqui, quando eu costumo fazer uma rep só, eu costumo jogar uma remada, porque como eu falei, quem estabiliza é o dorsal. Então com essa carga aqui eu consigo remar dando risada. Eu acho interessante às vezes eu jogar uma remadinha ali só para soltar o meu latíssimo, só para ele dar uma soltada. Não é obrigatório, às vezes você não precisa fazer isso. Você pode fazer no terra, você pode fazer alguns pull down na corda com pouquíssima carga, só para jogar sangue na dorsal e soltar. É uma abordagem. Eu gosto de fazer uma remada de vez em quando. Uma ou duas repetições. Beleza? Não é regra. Próximo seria 4 placas, que é esse aqui, né? 4 placas. Repara, mesma coisa, o mesmo setup, a mesma posição. É um replay do vídeo passado, só tem uma placa. Aqui, esse é meu limite. Aqui, como que eu interpreto o meu limite? Além de ser 50% da carga mais ou menos, é aonde começa a parar de ser explosivo. Quando que a gravidade começa a me oferecer alguma resistência? A gravidade começa a me oferecer alguma resistência com 5 placas. Então esse aqui é o meu último aquecimento, certo? Isso é muito importante, se ajeitar, tá? Porque essas barras de bosta ficam balançando, aí você perde o seu centro. Então pode ver que eu balancei um pouco a barra para ver onde estava o meu centro e me ajustei um pouquinho para a esquerda. Ó. Aqui eu já começo a trabalhar um bracing mais efetivo, pode reparar pela minha respiração, porque aqui não tem gravidade ainda, mas já está começando a ter. Então a próxima com 5 placas, a gravidade me oferece resistência. Então aqui eu já começo a ativar o meu bracing de uma forma mais consciente. Nos outros reps nem preciso, mas eu faço também, mas é muito menos consciente, muito menos levando a sério. Aqui eu começo a aplicar o bracing mesmo. Mesmo movimento explosivo, sem muita firula. Vamos para 5 placas agora, que seria, cadê 5 placas? Esse aqui, né? Isso, 5 plaquinhas. Aqui já é meu primeiro reconhecimento de carga. Por quê? Porque aqui a gravidade começa a me oferecer alguma resistência. Eu ainda consigo implicar um movimento explosivo? Consigo. Consigo fazer mais de 10 repetições com essa carga? Consigo, mas ela já entra na preparação, beleza? Repara, mesmo setup, tudo igual. Ó, aqui, como a barra já começa a ter alguma carga significativa, eu começo a ajustar ali para ver o ponto em que a barra enverga, para eu saber aonde que eu vou quebrar a inércia do movimento. Olha aqui, ó. Eu estou puxando a barra, mas o peso continua inerte. Eu quero saber aonde que ela vai dobrar. Ó. Viu? Dá para perceber? Puxando aqui, ó, vendo, sentindo aonde que sai o slack da barra. Por quê? Quando não tem carga, a carga é muito irrisória, se eu fizer qualquer força aqui, a carga vai sair do chão. Aqui já não faz mais, então eu posso aplicar um pouquinho mais de tensão aqui para entender aonde que está a mecânica dessa barra com essas anilhas, aonde que vai ter alguma deformidade ali na barra e tirar o máximo proveito disso. Ó, o bracing. Aqui eu já estou usando o bracing como se fosse na série válida. Aqui é a transição, certo? Essa daqui é o primeiro reconhecimento de carga. Então eu levo ela, não que eu levo mais a sério, mas eu imprimo mais tensão, eu ativo o meu bracing como se fosse ativar com a carga que eu vou trabalhar. Aqui já começa a ficar, a brincadeira começa a acontecer, entendeu? Então, mesma regra, você não pode ficar próximo da falha, você tem que gerar o menor desgaste possível, porque se você gerar desgaste numa série de aquecimento ou uma série de reconhecimento, saiba que a sua série principal, que é a série válida, vai ficar prejudicada. Se sua série principal ficar prejudicada, você entrega menos. Se você entrega menos, você recebe menos. Beleza? Que me deixou muito feliz ver a velocidade que eu estou conseguindo mover 5 placas. É muito surreal. Ver 10 anos atrás e ver isso daqui é muito bizarro. Beleza. Primeiro reconhecimento, muito bom. Segundo reconhecimento, 6 placas.
certo? Vamos voltar aqui e bater um papo com vocês mais um pouco sobre o reconhecimento de carga. Deu para pegar a visão, certo? Você não pode falhar e você tem que imprimir a maior seriedade possível. Só note que o terra ele é uma abordagem diferente. No outro exercício você pode usar uma carga, você pode usar um pouquinho mais de repetições para fazer o seu reconhecimento de carga. Eu indico no máximo 4 no reconhecimento de carga, de modo que fique longe da falha, certo? Então lembre muito bem disso. Outra coisa, o ajuste de carga. As séries de reconhecimento elas também servem para te ajudar a ajustar a carga, certo? Por que para ajustar a carga? Para você saber se aquele é um bom dia para você progredir a carga, para você saber mais ou menos como que vai mover a carga que você quer mover, para você saber já começar a ver ali, mano, já interpretar, mano, eu acho que com a carga de trabalho, quantas repetições eu vou fazer. Isso daí é importantíssimo, ter esse domínio, ter esse feeling, esse controle de saber o quanto você consegue mover naquele dia, porque como eu falei, você começa a ficar forte, tudo interfere, mano. Um treino anterior interfere, uma noite de sono mal dormida interfere, uma ingestão de água diferente interfere, um aporte calórico diferente interfere, tudo interfere. Então é muito bom, quanto antes você desenvolver esse domínio, melhor. Qual o melhor exercício para você aprender a ter esse domínio? Terra. Por os motivos que eu já expliquei. Você usa o corpo inteiro para mover a carga, você tem fadiga no corpo inteiro e o mais importante, você tem uma fadiga absurda do sistema nervoso central e aí você começa a aprender o quanto que o sistema nervoso central impacta no seu desempenho no treino e na sua recuperação, beleza? Última preparação, 6 placas. 260 quilos. Aqui eu tirei a blusa, eu tirei a blusa porque o bagulho começou a ficar sério. Ah não, peraí, velho. Ah, tá certo, 6 placas. Esse bobão ficou na frente aqui. Mesmo setup, presta atenção, aqui eu vou ativar meu latíssimo, trazer minha canela e tirar o slack da barra junto. Olha a barra dobrando antes de sair do chão. Ó, tirei aí o slack da barra, a barra ainda está no chão e agora começa o movimento. Muito rápido, muito bom esse movimento, fiquei muito feliz também. É isso. E agora chegamos na série principal, 280 quilinhos. 280 aqui. Para, que é a mesma coisa que a gente acabou de ver, a mesma posição, mesma abertura do pé, mesmo setup, tudo igual, me posiciono exatamente igual, tudo é igual, tudo é robotizado. Se você quer evoluir de verdade, você precisa virar um robô. Não, pelo menos no treino. Você tem que levar o treino a sério como se fosse um robô, certo? Excelente, limpo, fácil pra caramba. Muito feliz com isso. Vamos lá. Vamos deixar algumas considerações para vocês aí. Mais algumas dicas bônus. Como que a gente costuma medir nosso progresso, especialmente no terra e no agachamento? A gente mede nosso progresso pelas repetições na reserva nesses exercícios, tá? Isso é uma aula bônus, mais uma aula de mentoria. Porque esses exercícios você não pode levar até a falha, porque se você levar ele até a falha, o risco de lesão é grande, seu sistema nervoso central vai pra casa do caralho, vai foder todos os outros treinos, você vai se lascar, é isso. Então, terra agachamento, não leve até a falha, e você mensura o seu progresso pelas repetições na reserva. Uma coisa interessante, onde que a gente mensura o nosso progresso? Nos últimos 6, 8 meses eu fiquei movendo 260 quilos quase todos os treinos, então 260, às vezes 265, às vezes 270, de vez em quando vinha um single a 280, mas voltava para 260. E hoje, a dificuldade que eu movo os 280 é a mesma que eu fazia 260 alguns meses atrás. Ou seja, eu adicionei 20 quilos, mesmo sendo uma carga que eu já fazia os 280, eu adicionei um progresso de 20 quilos. É assim que você mensura o progresso. Agora, eu vou fazer o quê? A mesma coisa. Então, todo treino, 280, 285, 290, 280, aumenta uma repetição, tira uma repetição, vê quantos caras na reserva, melhora a qualidade do movimento e, eventualmente, acontece o quê? Os 300. Aí agora eu evolui mais 20 quilos, mas isso é uma brincadeira de mais uns 8 meses. É isso, você mensura o seu progresso nos exercícios pela reserva.
porque você começa a ter mais unidades motoras para aquela carga. É isso que acontece. Por que agora os 280 eu movo com a mesma facilidade que eu faria 260 alguns meses atrás? Simples, mais unidades motoras para esta carga, certo? Seu corpo, lembra que eu falei, ele se adapta a tudo que você oferece para ele. Última aula bônus, que também não posso ficar ensinando de graça aqui, porra. Entra lá pra consultoria, merda. Terra no step. Terra no step. Uma coisa que vocês precisam levar em consideração. Nossas anilhas no Brasil, 99% delas, elas são muito menores do que uma placa de competição. Essa anilha aqui, eu acho que ela tem 32 centímetros. A anilha de competição tem 45. Ou seja, se você dividir 45 por 2, fica 22,5. Ou seja, a altura competitiva do levantamento terra é 22,5. Referente à minha altura, que eu sou um anãozinho, 22,5 ficaria aqui mais ou menos, ó. Mais ou menos aqui, ó. Certo? O que muda e por que fazer no step? Para o powerlifting, o levantamento terra com superávit de altura, ele é um acessório. Para nós que não somos powerlifters, todos os meus alunos eu ensino eles a fazer em cima do step. Por quê? O step, para algumas pessoas, ele pode auxiliar você a mover mais carga, para outras ele pode atrapalhar. Para outras, pode ser exatamente a mesma dificuldade. Qual é o meu cenário? É exatamente a mesma dificuldade. Por que acontece isso? Pelas suas proporções e alavancas. Lembra, o que quebra a inércia do levantamento terra é o leg drive. O terra é um exercício de empurrar o chão. Quanto mais altura você coloca, menos você empurra o chão. Ou seja, você recruta menos da sua parte inferior e mais das suas costas. Para nós, na musculação, é muito mais interessante você trabalhar mais as costas do que as pernas. Porque as pernas é muito simples de trabalhar. Você quer fazer posterior, vai fazer um stiff, vai fazer um RDL, fazer uma cadeira flexora. Quer trabalhar quadríceps, vai fazer leg press, agachamento. Simples. Então, o que a gente carece muito no bodybuilding? Costas. Então, trabalhar com um pouco de superávit de altura, pensando em hipertrofia, vai ser mais interessante. Especialmente se você é um dos indivíduos que permite mover mais carga assim. No meu caso, o esforço é a mesma, eu consigo mover as mesmas cargas na altura competitiva, mas eu tenho um empecilho, me gera mais desgaste. Eu não quero mais desgaste, eu quero menos desgaste. Por isso eu faço nessa altura. Já o stiff eu faço na altura competitiva. Eu boto uma bumper aqui que tem, sei lá, 4 centímetros, e aí eu fico na altura de competição, e o stiff eu movo, isso eu acho bizarro, eu movo quase as mesmas cargas no stiff do que no terra, ou seja, muita força de eretores. Isso daqui é um ótimo construtor de eretor, um ótimo construtor de dorsal e trapézio. Então, superávit de altura pensando em hipertrofia vai ser mais bem-vindo do que fazer o terra em altura competitiva, beleza? O stiff é outros 500. O stiff vale a pena fazer do chão mesmo, porque o stiff, como eu sempre explico, ele não é um exercício de empurrar, ele é um exercício de puxar. Daí você já quase tem... Você tem recrutamento ali de posterior e glúteo? Tem, mas majoritariamente vai ser eretores de espinha, e do lockout para cima, que é acima do joelho, vai ser a mesma coisa que o terra, então majoritariamente ele trapézio, dorsal, esse tipo de coisa que a gente gosta bastante, certo? Então uma aula bônus. No powerlifting, isso seria um acessório, pensando em melhorar o seu lockout para as pessoas que têm dificuldade no lockout, certo? Pessoas que têm... Isso tem caso de aluno meu. Eu fui ensinar para ele fazer a porra do terra no stiff, perdão, no step. E aí eu reparei que é onde ele treinava na academia de power, ou seja, ele tem anilhas calibradas. Então se ele põe o step, fica alto demais, fica perto do joelho. Então não vale a pena. Eu falei, irmão, desce um pouquinho aí, põe em cima de uma placa. Aí falei, pô, mano, faz o seguinte, faz do chão. Aí ele fez do chão e falou, nossa, mano, no cima do step tava muito, muito mais difícil. Ou seja, tem pessoas que tirar do chão na altura competitiva é mais fácil. Tem pessoas que a dificuldade é a mesma e tem pessoas que é mais difícil. No meu caso, eu movo as mesmas cargas, mas o desgaste que me gera por esses 4 centímetros a mais de amplitude aí é bizarro. Então eu não quero aumentar o meu desgaste, eu quero minimizar o meu desgaste, e minimizando o meu desgaste, trazendo mais ativação ainda para as minhas costas, porra, é o melhor dos dois mundos. Então fica a dica de ouro. Se você quer evoluir o seu físico, o terra com um pouco de superávit de altura vai ser superior, beleza? Menos desgaste e possivelmente maior capacidade de mover carga. E também mais ativação de costas do que inferior, de parte inferior do corpo, beleza? Pô, cara, essa foi uma aula sobre progressão de séries. Uma aula, eu garanto que é a mais completa do YouTube. Eu garanto. Então, a regra é, não fale, não chegue próximo da falha no aquecimento.
e no reconhecimento de carga. E para você ter uma boa base, até 50, 55% da carga que você vai mover naquele exercício, naquele dia, você pode interpretar como um aquecimento. Passou disso, entra no reconhecimento de carga, certo? Ou seja, reconhecimento é ajuste. Quanto mais você vai aumentando a carga, menos repetições você vai fazendo, até porque, como você está aumentando a carga, você está automaticamente mais próximo da falha desde a primeira repetição, beleza? Então é isso. Você pode... E isso aqui para um cara muito avançado, tá? Para um cara muito avançado. Vamos supor que você vai botar uma carga para fazer 9 reps. Você pode levar o seu reconhecimento até a carga de trabalho, mas preste atenção, isso é para um indivíduo muito avançado. Por quê? Porque quando você é muito avançado e você tem um diário de treino anotado, você pode interpretar isso, como eu falei, como um ajuste de carga. Ou seja, para saber se aquele é um bom dia para progredir ou não. Então você pode usar a carga que você ia fazer de trabalho para saber, para fazer um reconhecimento. Só que aí você vai fazer uma repetição só. Você faria 9, você vai fazer uma só, guardar, falar, pô, mano, acho que hoje é um bom dia para fazer essa carga. Hoje pode ser um dia tirar um pouquinho dessa carga, vai ser mais inteligente. Mas isso se você é muito avançado, beleza? Reforçando. Aquecimento até 50, 55% da carga que você vai usar no dia. Reconhecimento até 100% em casos específicos. E a regra é essa, ficar longe da falha. E qual é o intuito principal? Preparar o corpo, preparar o músculo, os músculos, preparar as articulações e o principal, ajustar o padrão de movimento. Quanto mais robotizado for o seu movimento, melhor a sua série principal, beleza? Cara, uma aula, né, velho? Essa foi uma aula. Fica de bônus para vocês do canal, porque essa aula eu ia dar só para os alunos da consultoria, beleza? Bom, link para a consultoria está na descrição, como eu falei. Tenho planos a partir de R$100 para atender todos os públicos aí, sair daqui com um treino do maior alto nível, sem engambelação, sem ser um imbecil te dando um Ctrl+C, Ctrl+V, alguma porcaria que ele tirou da bunda dele, cheio de rest pause. Aqui comigo não tem isso não. O relato dos alunos da consultoria fala por si só, vou falar para eles começar a comentar aqui nos comentários, beleza? Tamo junto, me segue no Instagram, até o próximo vídeo. É isso aí. Falou!